Olá pessoal, tudo bem? Deus te abençoe de forma poderosa, aonde quer que você esteja, você e toda a sua casa. Meu nome é Fernando e mais uma vez, com muito prazer, estamos aqui para mais uma palavra de fé, uma palavra de vida, a fim de alimentar a sua fé e te aprofundar mais e mais com Deus através da palavra dele. Se você quiser acompanhar a leitura de hoje, a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 30, versículos 37 ao 39, que conta um pouquinho sobre a vida de Jacó. Jacó, em um dado momento, ele foi explorado pelo seu sogro, Labão, né? Um homem que, ao perceber que Jacó era de Deus e tinha a bênção de Deus na vida dele, ou ele era a própria bênção, né? Via que Jacó prosperava. Jacó, aonde colocava a mão, Deus era com ele. Então, no texto diz o seguinte: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem, ou seja, dessem crias, né? Quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha só o sobrenatural, pessoal. O que eu aprendi com isso? O que Deus me mostrou através desse texto? De que, de fato, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é exatamente isso. O que Jacó fez aqui? Foi estipulado para ele que somente o rebanho, né, que desse cria, listrados, salpicados e malhados, ou as malhadas, seriam dele. Praticamente, Labão, né, colocou que um limite ali, um limite quase que impossível. Mas Deus era com Jacó. E aqui Jacó usou o quê? A fé. Jacó, então, ele teve a ideia, a inspiração de colocar o quê? As varas, né, de álamo e de aveleira e de castanheiro. Descascou, olha só, ele fez todo esse contexto para exatamente colocar diante do rebanho. E o rebanho que ali olhasse, né, para aquele conteúdo, então passariam a dar o quê? As crias, exatamente como ele precisava que dessem crias, listradas, salpicadas e malhadas. Eu acho, muitos escutando isso que eu estou falando, acham que isso é loucura. Acha que isso, nossa, mas como pode, né? Aí é que entra o sobrenatural de Deus, pessoal. Quando você usa a sua fé, quando nós usamos a nossa fé pautada na palavra de Deus, na confiança no poder de Deus, então o milagre acontece. Ou seja, não tema ou não hesite em usar a sua fé, né? Use a sua fé. Talvez você, por exemplo, busque a conversão de algum familiar seu. Pegue a roupa desse familiar, consagre, unja, leve à igreja, né? Ore junto, como se esse familiar já estivesse do seu lado. Coloca a roupa do seu familiar ao lado do banco que você senta lá e para ouvir as pregações. Usa a fé. Leva a sua água à igreja, consagre. Ou em casa mesmo, consagre a sua água, né? E peça que Deus lhe coloque ali o poder dele, para que quando aquele familiar fazer uso dessa água, bebendo ou colocando em algum alimento, Deus ele se manifeste, né? Pegue um fio de cabelo, exatamente, pegue um fio de cabelo de um familiar seu, coloque dentro de um óleo ungido, consagre esse óleo. O azeite ele simboliza o quê? A presença de Deus, o Espírito Santo. Ou seja, tudo isso são meios de você o quê? Usar a fé, né? Você está usando a sua fé, você está tendo inspirações para colocar a sua fé em prática. E Deus, com certeza, ele se agrada disso. Deus ele se manifesta através da loucura da fé, né? A fé é loucura para aqueles que não creem, que não entendem. Mas olha só o que Jacó fez. E Deus deu o que? O resultado para ele.
Então que vivamos de fé em fé, que não deixemos com que a nossa fé ela se estagne, ela se acomode. Amém, pessoal? Essa era a visão que eu queria passar para vocês, tá certo? Então não deixe de praticar, usar e viver a sua fé de forma sobrenatural, fazendo o diferente para que o sobrenatural também venha acontecer na sua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Encaminhe essa mensagem para o número máximo de pessoas, a fim de abençoar também aqueles que precisam ter essa fé avivada e acesa. Forte abraço e até a próxima.